Olá, boa tarde a todos que nos acompanham pela CBF TV, presidente Edinaldo Rodrigues, diretores da CBF, colaboradores, comissão técnica das seleções femininas principal de base, as jornalistas que estão aqui presentes e também todos que estão ao vivo na nossa transmissão. A seleção feminina será convocada para o torneio She Believes, que acontece na data FIFA de fevereiro, entre os dias 13 e a 22 de fevereiro. Na oportunidade, o Brasil irá enfrentar as seleções dos Estados Unidos, Canadá e Japão. Antes da Pia ler a lista, a supervisora-geral de seleções femininas, Ana Lorena March, dará alguns avisos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, presidente Edinaldo. Agradecemos muito a sua presença aqui, a todos os diretores que fazem parte de todo o processo do dia a dia. Então, muito bom vê-los todo dia, no dia a dia, ajudando muito a seleção feminina, como aqui presente, todo mundo da comissão técnica também das seleções femininas. Agradeço a presença e todos os jornalistas aqui e que estão online. Também queria fazer um agradecimento especial ao presidente por todo o apoio que ele tem dado ultimamente para a gente da seleção feminina, ouvindo a gente, recebendo a gente, ouvindo o que nós precisamos falar, o que qual seria o nosso caminho para a Copa do Mundo. Então, agradeço imensamente todo esse apoio e poder ouvir. Sabemos o quanto saber ouvir, perceber o que nós queremos sempre... Nunca foi fácil para a gente, então poder ter oportunidade como essas cada vez mais engrandece cada vez mais o futebol brasileiro. Então, meu agradecimento especial ao presidente Edinaldo Rodrigues. Então, vamos para a convocação para o torneio da She Believes, onde nós vamos jogar dia 16 contra o Japão, em Orlando, dia 19 contra o Canadá, em Nashville, e no dia 22 contra os Estados Unidos, em Dallas, Frisco. Né? Vão ter três grandes jogos que nós gostaríamos, com diferentes seleções principalmente asiáticas, seleções que nós já enfrentamos, Canadá, mas também os Estados Unidos, simplesmente o atual campeão mundial. Então, aí para esse caminho. Né? E após também a She Believes, nós faremos algumas visitas, né? Teremos algumas vistorias, alguns membros da comissão técnica irão para Brisbane, né? Onde será a nossa base da seleção. Nós iremos fazer, né? A FIFA já divulgou onde será a nossa base da seleção, que é na cidade de Brisbane, né? Foi escolhido logisticamente, pensando nas cidades, nos jogos, temperatura, né? Foi pensada estrategicamente, né? E nós estamos lá, vamos fazer algumas vistorias finais de algumas coisas e também para na nossa preparação. Então, nós vamos também, após a She Believes, alguns membros irão para a Austrália, em Brisbane, fazer essas visitas. E em abril, nós teremos também, como fazendo parte da nossa preparação, nós temos a finalíssima, no dia 6, já com ingressos todos vendidos contra a Inglaterra, um grandíssimo jogo contra o atual campeão europeu. E depois nós teremos mais um jogo ainda a ser definido, mas contra um adversário europeu também. Nós teremos um outro jogo entre 10 e 11 de abril. Então, mas hoje será da She Believes, então eu passo a palavra para a Pia, para que ela possa falar os nomes para o torneio da She Believes. Sim, e antes disso, eu estou muito animada de continuar o trabalho e fazer todo esse trabalho para a Copa do Mundo. Japão joga muito diferente do Canadá, que joga diferente da Europa. É uma excelente preparação e excelente para esses jogos. E ir para o torneio She Believes. Leticia Isidora, Corinthians. Lorena, Grêmio. Luciana, Ferroviária. Zagueiras, Bruna, Bochum. Tainara, Bayern München. Rafael, Arsenal. Kathleen, Real Madrid. Lauren, Madrid CFF. Tarciani, Corinthians. Jasmine, Corinthians. Tamires, Corinthians. Meia-campistas atacantes, Adriana, Orlando Pride. Ari,
Racing Louisville. Ana Victoria, Benfica. Julia, Chicago Red Stars. Carolyn, North Carolina Courage. Bia Sanerato, Palmeiras. JC, Barcelona. Gabi Nunes, Madrid CFF. Debinia, Kansas. Nicole, Benfica. Ludmila, Atlético de Madrid. Last but not least, Por último, Marta, Orlando Pride. Vamos abrir agora para as perguntas e vamos mesclar quem está aqui presencialmente e também virtualmente. Boa tarde, Pia. Eu vou fazer duas numa só, depois eu dou a palavra para o resto dos colegas. A primeira é sobre a Marta. Qual é a sua expectativa da volta dela? Ela está parada desde abril do ano passado, treinando com bola há muito pouco tempo. O que você sabe da evolução dela nesse período e o que você espera dela nesses amistosos? E depois que você comentasse um problema que a gente tem visto que não é causado por vocês, mas que afeta o trabalho da seleção muito, que são as recentes lesões de jogadores do setor defensivo, né? Você teve a Luana, depois você teve a Angelina, a Itainara, a Rafaele e agora a Antônia. O quanto que isso te preocupa? E se há algo que a comissão técnica possa fazer de acompanhamento junto aos clubes para que isso não te prejudique no Mundial? Bem, a gente vamos começar com a pergunta sobre a Marta. A Marta está pronta quando falamos da parte física. Ela fez todos os testes e ela é bem competitiva, todos sabem disso. Então, ela vai estar pronta quando falarmos da parte física. Quando falamos do jogo, não tanto. Então, a gente vai tomar cuidado para certificar que ela possa sentir o jogo e ela vai ter a chance de jogar novamente no seu nível mais alto. Eu estou muito feliz porque, para mim, ela é como se fosse um modelo, quando falamos de comportamento, como falamos de técnica, como falamos da leitura do jogo. Então, eu realmente espero que, a partir desses 3 amistosos, ela vai jogar dos 90 minutos, mas claro que precisamos ser inteligentes, de acordo com... precisamos lembrar que ela não tem jogado por alguns meses. Então, isso sobre a Marta. Quando falamos das lesões, me fala um pouco sobre a demanda dos jogos femininos. Eu posso dizer que desde 2019 que o jogo se desenvolveu bastante. Isso significa que cada uma das jogadoras precisam estar preparadas, não apenas jogando um jogo por semana, porque isso não é o caso que vai acontecer no torneio. Se você olhar... Bem, nós temos muitos jogos numa mesma semana, nós temos também a preparação para os grandes torneios. Então, se nós olharmos a Copa do Mundo de 2019 e a final do torneio europeu contra a Inglaterra e a Alemanha, se você olhar esse jogo, é muito mais rápido, a velocidade das jogadas. Então, isso significa que cada uma das jogadoras realmente precisa se cuidar. Todos os dias, 24 horas. Então, todos os dias e cada minuto do seu dia, e não apenas quando tiver jogo. Se você é um jogador profissional, precisa agir como um. E algumas coisas sobre arranjos de viagens também. Se nós olharmos a logística das viagens, mudaram muito. Antigamente, eu pegava um ônibus. Hoje, elas voam. E elas voam de forma confortável, e isso é muito importante. Antigamente, nós tínhamos
Nós não tínhamos toda a equipe, como muitos membros, o mesmo número de membros que nós temos hoje na equipe. E isso que é importante, ter um desempenho, um técnico e equipe de desempenho muito boa. A gente trabalha com o GPS para certificar que elas estejam prontas para o próximo jogo. Não são apenas 11 jogadores, você tem as jogadoras do banco também. E o que nós vimos recentemente é que não é apenas uma jogadora que vai sair do banco. Existem 2 ou 3 que vão fazer as reposições por 2 razões. O que você apenas falou é porque a demanda é muito grande, mas também taticamente. Então, eu estou muito ansiosa para a Copa do Mundo para ver o que as jogadoras que vão sair do banco conseguem fazer, o que as reservas conseguem fazer. E essas são as 2 razões. E claro que nós precisamos ter pesquisas sobre os jogos femininos e as jogadoras o máximo possível, e nós vamos continuar com essa pesquisa. Pergunta da Valéria Festler, da Rádio Gaúcha. Oi, Pia, boa tarde a todos. Claro que a gente vive essa primeira convocação, começando agora a contagem regressiva para a Copa do Mundo de forma definitiva. Para quem está acompanhando agora as jogadoras brasileiras que daqui a um pouco não foram chamadas nesta convocação e teremos mais compromissos para frente, o que vai ser mais definitivo quando você for escolher as próximas atletas e até para a lista final? Para quem está buscando uma oportunidade, o que vai ser mais definitivo na sua avaliação? Muito obrigada. Bem, primeiro, são as jogadoras, a maioria delas que nós chamamos agora vão para a Copa do Mundo, mas sempre vai ter uma chance. Essa é a beleza desse jogo, desse esporte. Como eu disse, sempre temos as reservas ou temos alguém que vai jogar muito bem em algum outro torneio. Então, porque não tem só um jogo, não é apenas uma semana, é toda uma jornada para a Copa do Mundo. Isso significa que todas essas jogadoras e as jogadoras que nós já tivemos no passado, elas foram uma parte muito importante para esse desempenho na Copa do Mundo. Então, eu gostaria de enfatizar que é uma jornada. Como eu disse, se tiver alguma delas que está jogando muito bem, claro que nós vamos chamá-la. Então, por agora, nós temos essas jogadoras, elas vão ter a chance de jogar 3 jogos. E, como a Lorena mencionou, elas vão jogar contra a Inglaterra, que é um time muito bom. E provavelmente não vão ser exatamente as mesmas jogadoras, mas a maioria vão continuar na lista. Pia, a Geise vem numa grande fase no Barcelona, agora na Supercopa. Ela deu 2 assistências, foi um dos nomes da partida. Como tirar o máximo também dela na seleção brasileira, uma jogadora que, diante das europeias, das equipes europeias, vem se dando tão bem? Pergunta maravilhosa, como aproveitar o melhor da Geise? A gente ainda não sabe. A gente pode tirar o melhor dela, eu acho que ela teve um jogo muito bom contra o Canadá. Eu acho que é um pouco sobre a nossa tática. Como eu assisti o último jogo, ela jogou muito bem, ela correu bastante, ela marcou, se ela não está marcando, ela está dando assistência e está sempre ali dentro da área. Então, precisamos verificar a parte física dela, o desempenho físico, a sua força. Eu acho que ela tem essa força mental quando ela está perto do gol. Então, não é apenas sobre a Geise, é sobre a equipe toda e a Geise também. E é por isso que é muito importante jogar como nós fazemos, 3 jogos e 3 jogos diferentes. A Geise vai ser tão efetiva contra o Japão quando nós comparamos com os Estados Unidos, e claro que isso tem a ver com como elas vão defender e a transição desses 3 jogos. Então, nós vamos verificar isso e ter respostas. Pergunta da Thaís Viviane, do Planeta Futebol Feminino. Boa tarde, Pia. Boa tarde ao pessoal aí. Você tem um grupo bastante renovado em relação ao que foi a última Copa e até em relação ao que disputou as Olimpíadas, né, em 2021.
esses grandes jogos que o Brasil vai fazer nessa fase de preparação, tanto os da janela de fevereiro, quanto os da janela de abril, por exemplo, a finalíssima, né, contra a Inglaterra, ajudam a dar mais experiência a essas jogadoras jovens? Essa jornada de bons jogos é importante para jogadoras mais novas. E a gente não sabe o resultado, mas a gente vai trabalhar com algumas coisas relacionadas à performance. Por exemplo, nós jogamos com a Ari e a Carolina no meio. Elas não jogaram tantos jogos, acho que 2. Elas precisam ser capazes de verificar se elas conseguem defender e atacar um time técnico como um Japão, ou então um time forte e competitivo quanto o Canadá, ou talvez o melhor time do mundo, que é os Estados Unidos atualmente. Então, independente disso, a performance é importante para que a equipe possa ter um feedback. Então, o que você precisa para ajudar a equipe brasileira na próxima vez ou dessas situações? E a melhor forma de aprender isso é jogando contra os melhores. Você pode escutar qualquer técnico do mundo, ele ou ela vai dizer a mesma coisa. Apenas jogar contra os melhores e o jogo vai te ensinar e o restante vai ser mais fácil. Eu digo mais uma vez, eu estou muito feliz com os adversários que nós vamos jogar, porque as nossas jogadoras mais novas, elas vão atingir o próximo nível. Pia, aqui. Luísa Assado, UOL. 2 perguntas. Primeiro, o que você espera desses próximos jogos até a Copa do Mundo? O que você acha que a seleção ainda tem que mostrar, o que você precisa ver ainda? E também é uma discussão muito grande sobre treinadores estrangeiros aqui no Brasil, né? E você, como uma treinadora estrangeira da seleção, isso também é um debate agora na seleção masculina. Como você vê o seu trabalho aqui desde que você chegou e essa oportunidade para uma pessoa que vem de fora para adaptação ao nosso futebol? Enfim, obrigada. Bem, vou começar com as minhas expectativas. Nós estamos trabalhando com algumas coisas por 3 anos e meio, especialmente desde as Olimpíadas, nós estamos trabalhando alguns pontos. E eu acho que nós conseguimos organizar bastante. Se você olhar a Rafa, Érica, Bruna e Tamires durante as Olimpíadas, são mulheres excelentes, jogadoras excelentes, e nós tentamos criar coisas similares novamente, mas não apenas com as que estão na defesa, mas também com o meio-campo. E é isso, a gente tem que tentar ganhar a bola quando a bola estiver um pouco mais alta, para que possamos começar a contra-atacar mais. A outra coisa é se nós vamos ou não tentar o contra-ataque, porque quando você olha a equipe nacional, nós somos muito boas de contra-atacar. A Debinha, ela corre, a Caroline, a Ari, ou até mesmo a Adri, e elas são rápidas, e algumas vezes não leva a nada, e você precisa relaxar e achar o ritmo. Esse equilíbrio é crucial e vai ser muito importante para melhorar. Mas no final do dia é como você reage na pequena área, na grande área. O passe final, como vai ser esse passe final? Isso vai ser uma coisa que nós vamos trabalhar também. Quando nós falamos sobre ser estrangeira, sim, eu venho da Suécia e eu me lembro, 3 anos e meio atrás, que eu disse para o presidente ontem, senhor presidente ontem, que eu vim aqui com outra cultura e um estilo de cultura diferente. E, obviamente, você precisa se adaptar. E nós tentamos fazer essas mudanças, porque agora, se você quiser um resultado diferente na Copa do Mundo, você precisa fazer algumas mudanças. E é por isso que eu falo para os jogadores o tempo todo. Se você quer um resultado diferente, você tem que mudar a sua vida. Talvez tentar chutar com a esquerda, ou então abrir mais um pouco a sua jogada. Mas
Eu realmente acho que os brasileiros, todos que me aceitaram muito bem o meu jeito diferente, o meu jeito sueco, o meu jeito até meio estranho, porque no final do dia, todos nós amamos futebol. E se você ama futebol, você vai entender que é um pouco diferente. E você vai abraçar toda essa diferença. E para mim, eu aprendi muitas coisas aqui nesse país e com outros técnicos, até mesmo aqui dentro da CBF, com as jogadoras. Mas eu também acho que elas aprenderam coisas comigo também. E você pode ter essa relação de equilíbrio. O que acontece com a equipe nacional depois, o que aconteceu com a equipe depois da Olimpíada, nós renovamos a equipe e eu olho a lista e tem uma grande chance de conseguirmos. Mas para conseguirmos, nós precisamos ser um pouco melhores, queremos melhorar todos os dias. E eu gosto do fato de sermos diferentes. Eu sou diferente do Brasil, das brasileiras, mas é muito bom nessa situação. Pergunta da Maíra Nunes, das Vibradoras. Olá, Pia. Boa tarde. A minha pergunta também é em relação à Marta, que volta de lesão. A minha pergunta é o seguinte: qual que é o papel da Marta nesse retorno, depois de um ano distante da seleção, se recuperando? E como que você vê a preparação da seleção afetada por várias lesões, né? Principalmente de jogadoras importantes, como a Angelina, como a Antônia, a própria Duda Sampaio também, jogadoras que se encaixaram bem durante o momento que tiveram junto contigo no trabalho dentro da seleção brasileira. Então, são essas duas perguntas aí. Em relação à Marta, em relação à preparação aí diante de algumas lesões bem pontuais e cruciais para o Brasil. Bem, mais uma vez, quando falamos de lesões, duas coisas. Você precisa encontrar uma forma, sempre tem uma forma. E se algumas estão jogando bem, outras nem tanto, mas você precisa acreditar que tudo vai dar certo, porque uma jogadora pode não entrar. Uma jogadora não vai fazer o time, somos todas nós. E se você mostrar isso para elas, se continuar mostrando, eu acho que o próximo passo, independente de quem estiver lesionado, nós vamos ter uma chance. E a jornada vai ser como nós estamos esperando. Quando nós falamos da Marta, eu acho que você pode imaginar, ela não está jogando já tem um ano e eu acho que vai ser um sentimento muito bom sempre que ela entra sempre que ela chega, é excelente. Se ela for tão boa quanto ela era, ela vai dar o melhor dela. Senão, a gente vai encontrar uma forma de fazer com que ela brilhe de uma forma ou de outra. Nós precisamos de jogos, precisamos de treinos e práticas. Ela precisa começar a jogar em Orlando também. E vamos ver. Eu estou muito animada de sempre estar perto desse tipo de jogadoras, porque ela faz a diferença. Pia, o que representa também, você também está na lista concorrendo à melhor técnica do mundo, mas o que representa ter uma jogadora brasileira, depois de 2018 com a Marta, novamente Debinha concorrendo a esse prêmio de melhor jogadora do mundo, ter uma brasileira representando o país? Eu estou orgulhosa, estou muito orgulhosa. Ser mencionada, como você fala de jogadores como Sarina, Batina, elas jogaram muito bem nas finais europeias. Eu acho que é algo que, quando nós falamos de autoconfiança, não apenas para mim, porque eu estou com elas, mas eu espero que o time brasileiro ganhe essa confiança de ter uma técnica que foi nomeada. Podemos olhar também a Debinha. Debinha é um nome... É um nome que todo mundo conhece e eu sou muito orgulhosa dela ser brasileira. Pergunta do Cláudio Campos, da revista Roseira.
Boa tarde, Pia. No ano de 2022, ficou bem claro que a seleção brasileira ela tem uma base e ela tem uma ideia de jogo bem clara. Porém, um dos principais questionamentos é a falta de variação dessa forma de jogar e até do posicionamento das atletas. Eu gostaria de saber se na She Believes Cup a ideia é reforçar essa ideia de jogo ou tentar variações, né? Até porque agora você tem um elemento que você não tinha nas outras convocações, que é a Marta. Bem, primeiro, eu não concordo com você quando você fala da falta de variação. Nós temos diferentes formas de posicionar. Podemos olhar, nós jogamos com 3 na defesa, 4 na defesa. Quando falamos da consistência, é mais sobre a defesa. 4-4-2 vai depender disso. E eu também acho que mudar as jogadoras em diferentes posições. Por exemplo, se Caroline jogar como número 10 ou algum tipo de jogadora, algum tipo de atacante, ou se ela tiver como número 6, como meio-campista, é diferente. Então, esse é o tipo de variação que a gente gosta. Agora, se você varia muito, você faz muitas mudanças, você perde a sua continuidade. Então, é esse equilíbrio. E eu acho que nós estamos fazendo um trabalho muito bom. Eu não espero que a Marta resolva tudo. Ela é uma excelente jogadora, e faz um ano que ela não joga. Ela vai adicionar muito a essa equipe, eu espero. E, como eu disse, os passes finais, que são as situações mais difíceis no futebol, encontrar esse passe, e vamos ter a chance de fazer isso. Pia, essa acho que é a sua primeira, se não estou enganada, a primeira entrevista de 2023, um ano muito importante para o futebol feminino, especialmente do Brasil. Como é que você espera chegar na Copa do Mundo? Quando você olha em perspectiva, como é que você espera chegar como técnica, com as suas jogadoras, o que esperar delas? E só me permite pegar a carona da pergunta da repórter sobre técnico estrangeiro, porque é inevitável que a gente queira emprestar o seu olhar de estrangeira comandando uma seleção de futebol no Brasil. Que dica você daria, caso seja um técnico estrangeiro ou que ele esteja pensando em vir para o Brasil, que dica você daria para o seu colega ao chegar aqui no Brasil? Isso é difícil. Eu não vou dar conselho para ninguém. Se alguém me perguntar o que faz um bom técnico, honestamente, eu não sei. Mas se você me perguntar o que eu tentei fazer quando eu cheguei aqui, nós podemos falar sobre isso. Uma coisa que eu comecei foi respeitar a cultura brasileira. Então, para conversar com as jogadoras, eu realmente preciso entender de onde elas vêm. E se eu tiver uma chance de falar, elas agem dessa forma, mas ao mesmo tempo eu preciso ser eu mesma. E isso também é um equilíbrio. Porque, no final das contas, se um técnico estrangeiro está vindo aqui, é por causa das mudanças e do conhecimento que ele tem. Mas eu tenho muito respeito pela história de vocês. Se falarmos do Brasil, podemos falar da Marta. Em 2008, na final das Olimpíadas, eu estava no outro lado com os Estados Unidos e eu ainda me lembro daquele jogo sobre a técnica, sobre a velocidade, e elas eram imprevisíveis, era como uma dança brasileira. E, claro, nós temos que respeitar também, temos que trazer o melhor dessa cultura e trazer também alguma coisa da cultura sueca e também da cultura americana, também, onde eu também trabalhei. E, claro que algumas vezes eu cometo erros, eu ajo de uma forma
desnecessária, ou às vezes eu nem reajo, mas eu estou tentando fazer o meu melhor com as pessoas com as quais trabalho. E eu posso dizer que não é sobre uma pessoa em nenhum dos grupos, porque sozinha eu sou inútil. Mas se eu me cerco de pessoas boas, e a equipe que eu tenho hoje, eu estou muito feliz com a equipe que eu tenho hoje, e estando com elas, eu posso ser... Pergunta do Thiago Ferreira, do Planeta Futebol Feminino. Boa tarde, Pia. Boa tarde a todos. Pia, eu queria falar um pouquinho sobre o setor de meio campo, principalmente essa faixa central, né, que a gente chama aqui de meio-campistas interiores, e você deve conhecer como center midfielder. Gostaria de saber o que você não abre mão das jogadoras que você testa nesse setor, né? Porque eu acho que é muito interessante que a gente tem algumas opções em clubes aqui no Brasil, mas a gente percebe que você preferiu testar Caroline, testar Ibordes. Eu queria saber o que você procura nesse setor, além da qualidade do passe. É intensidade? É um jogo mais ativo? É mais dinâmica? E uma segunda pergunta rapidinho, eu queria saber se para você atuar fora do Brasil, nas grandes ligas, seja na NWSL, seja nas grandes ligas europeias, se isso te demonstra ambição por parte do atleta, te demonstra uma vontade de competir no mais alto nível, e se isso ganha pontos quando você pensa na atleta em ser convocada. Muito obrigado. Bem, vamos começar com o meio-campo. É o coração do time. E eu era uma meia-campista na minha época, e você tem todo o jogo você tem o jogo que está na sua frente e o jogo que está atrás de você, e os dois lados, né? Então você precisa ler o jogo muito bem. Então precisamos dar tirar a melhor performance dessas jogadoras. E se essa jogadora, se ela quer a bola, ela precisa se movimentar sem a bola. E isso é muito importante. É claro que uma jogadora ela pode cometer erros. Algumas vezes nós sabemos que elas precisam de muita confiança. Mas eu também preciso pensar, eu preciso passar a bola no pé dela ou preciso passar um pouco adiante? Isso é muito importante de pensar. E ao mesmo tempo, porque a gente defende 4-4-2 na maioria das vezes, essa jogadora precisa ter um pouco dessa capacidade de defesa. E isso eu não estou esperando que seja a mais forte ou a mais inteligente na defesa. Ela precisa, juntamente com as outras meio-campistas, tentar organizar o time e ser uma parte importante. Isso significa que é um pouco de tudo. Mesmo que você não seja a melhor defensora, você ainda vai ter uma ideia do que, se você está por trás da bola, ela vai olhar, ela precisa ser o coração do time. Quando nós falamos das jogadoras que jogam fora, eu posso... Bem, é óbvio, se você dar um passo como esse, você sai do seu país e vai para outro lugar, isso demanda muita coragem. E algumas delas me mostram que elas têm coragem. Se você joga na Liga Europeia ou num time muito bom que vai ser muito competitivo e você adiciona um estilo diferente, isso pode fazer com que o seu jogo atinja um nível diferente. Ou então ela pode se sentir, não, eu estou perdida, preciso voltar para o Brasil. Mas eu gosto da ideia dessa mudança. Se você quer mostrar que você tem essa coragem. Se você vai para os Estados Unidos, sempre vai ser competitivo. Cada jogo vai ser competitivo. Mesmo se você está jogando com o melhor time americano ou com o pior time dos Estados Unidos, vai ser competitivo. As jogadoras estão no seu melhor nível. Elas amam competir. E elas gostam... Eu não vou dizer que elas gostam de estresse, mas elas gostam dessa ansiedade de pensar, a gente vai ganhar, a gente vai conseguir ou não. Nunca é um passeiozinho ali no campo. E isso faz com que elas sejam mais fortes.
porque quando você joga na seleção e você vai para a Copa do Mundo, isso é o que nós precisamos, aumentar o nível, a intensidade, a velocidade das jogadas, e você joga com diferentes jogadoras e você precisa ajustar o seu jogo e estar preparada para toda essa pressão. Quando você joga o terceiro jogo, por exemplo, contra Jamaica, a gente está avançando ou não, então você precisa gostar disso e abraçar isso. Pergunta da Ana Clara Prates, do FUT das Minas. Boa tarde, Pia. Boa tarde a todos. Bom, das outras 3 seleções que vão participar do torneio, o Japão é o adversário que o Brasil menos teve contato até hoje. O último jogo da seleção contra o Japão foi em 2018, e essa vai ser a primeira vez que vai ter um Brasil e Japão sob o seu comando. Como que você vê esse desafio logo na estreia e se essa falta de contato pode atrapalhar de alguma forma? Obrigada. Bem, a diferença é que eles são muito organizados e eles têm a tendência de manter a bola e indo ali passo a passo, mas vai ser muito diferente. Nós precisamos ser pacientes na defesa, mas a transição precisa ser rápida porque elas são muito bem organizadas. E o que eu vou fazer é, assim como o Jonas, perguntar para Jonas. Jonas já jogou muito tempo no Japão e temos essa parte da cultura. A melhor forma é estarmos preparadas. E nós já estamos preparadas a jogar contra o Japão. E vamos ver quais são as nossas forças, o que nós podemos usar isso em comparação com as partes mais fracas que elas têm. Então, vai ser diferentes estilos. Vamos para as 2 últimas perguntas. Pergunta do João Vitor Pereira, do Dibrow Esportes Brasil. Boa tarde, Pia, e a todos que estão nos acompanhando aqui pelo canal da CBF. Pia, na próxima data FIFA, o Brasil vai ter pela frente adversários de muito nível técnico, né? Estados Unidos, que é líder do ranking de seleções da FIFA, maior campeão aí dos mundiais, né, femininos disputados até hoje. Vai ter o Canadá, 6º do ranking, e o Japão, 11º colocado. E essas seleções, inclusive, elas podem chegar a cruzar o caminho do Brasil em um eventual mata-mata. Claro, se o Brasil chegar até lá, mas a gente torce para que consiga chegar. E eu queria que você fizesse hoje uma avaliação do seu trabalho visando esses últimos dias de preparação, porque contando com hoje, está faltando aí 170 dias para o início da Copa do Mundo. Então, para você, o seu trabalho hoje, de que forma você avalia ele? E eu queria saber de você também se existe alguma coisa ainda que te incomoda no modo de jogar da seleção. Nada me incomoda. Eu acho que é desafiador se não funciona. Se nós falarmos dos passos finais, isso é animador. Bem, o trabalho diário é que nós assistimos muitos jogos, claro. E esses 3 próximos jogos nós estamos muito bem preparados. Nós estamos verificando, pesquisando e temos as pessoas para nos darmos as informações e eles decidem com quem nós vamos jogar e também verificando as jogadoras, porque elas estão nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. E como que a gente faz esse acompanhamento? Todas as semanas nós temos uma reunião pelo Zoom para certificar que, bem, eu tenho uma ideia de jogada, algumas vezes nós entramos em contato com elas, mas nós tentamos ter essa jornada alegre, porque é como se fosse uma maratona. Cada hora, cada dia é importante. Essa conexão com as jogadoras e algumas vezes com as técnicas também. Se olharmos os jogos que elas jogam, é muito bom, porque são jogos muito bons. E a coisa mais importante quando temos esses jogos é como você lida e analisa o resultado, porque você não é o seu resultado, você é o seu desempenho, a sua performance. E é isso que nós aqui
do Rio, conseguimos conversar com a Tainara, que está jogando em Munique, ou como nós podemos apoiar alguma jogadora que precisa melhorar alguma coisa. Então, nós temos também a conversa com as técnicas, mas é uma comunicação contínua, e quando nós encontramos com as jogadoras, é um feedback contínuo. E claro que a equipe, nós precisamos falar sobre o que nós esperamos. Então, nós temos a nossa lista de prioridades, que é muito importante, porque gostaríamos de fazer tudo, mas a gente não consegue. Nós temos que escolher o que queremos fazer para ter sucesso. Última pergunta da Camila Alves, do GE.com Pernambuco. Boa tarde para você, Pia. Olha, você sempre falou sobre o teu interesse em trabalhar com o futebol brasileiro. Agora estamos em quase 4 anos do teu trabalho, ano de Copa do Mundo, e eu gostaria de ouvir de você o que é que você observou de evolução no país ao longo desse período até aqui, e o que é que você projeta ainda desenvolver, seja a curto, médio ou longo prazo com o Brasil. Eu me lembro do meu primeiro jogo, e se eu comparar a qualidade daquele jogo com a qualidade de muitos dos jogos que nós temos hoje, é diferente. Então, eu realmente acho que as pessoas aqui nesse país, elas querem melhorar as suas jogadas e apoiar a equipe feminina o máximo possível. O que é interessante, o que é que todos os outros times também estão fazendo isso. Então, entrando em contato com outros países, outras culturas, nós temos jogadoras em diferentes países e culturas, e isso nos ajuda muito, porque as jogadoras vão voltar e elas vão melhorar o futebol feminino aqui dentro do país. Eu diria que a velocidade da jogada e estar em forma e ser capaz de jogar jogo atrás de jogo, sem ter nenhum tipo de lesão, e também essa velocidade da jogada dentro da competição tem sido muito melhor. O que nós vemos agora é apenas o começo do desenvolvimento da equipe feminina. E eu geralmente falo de 2019, agora eu posso falar das finais que nós tivemos em 2022, e isso é apenas o começo. Então, qualquer pessoa que estiver treinando, vá para um jogo feminino, porque é muito interessante, é muito rápido e tem bastante impacto. Obrigada, Lorena, obrigada, Pia, e obrigada também a todos que participaram. Mais informações no site da CBF. Okay.